Olá, eu sou o Naldo Costa. Hoje eu estou aqui com mais um Papo de Fato com a nossa querida Stella Spener. Oi, Stella, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Stella Spanner, eu tenho 18 anos, tenho 7 anos de magia. Bem, tô aqui. 7 anos de magia? Nossa, é tempo pra caramba. Com uma pessoa tão jovem, brindemos a isso. Comecei bem cedo. Bom, então a minha pergunta é logo sobre isso mesmo, né? Já que você começou bem cedo, conta um pouquinho, como foi esse seu começo? Cara, então, o meu começo foi influenciado pela pessoa que a galera mais acha cool, assim, eu falar. Foi minha mãe. Porque eu tava com 10 anos, eu, por algum motivo existencial, não me sentia representada pela imagem da cruz ou pela Bíblia, nada que envolvesse, né, a religião católica, cristã. E aí eu falei para minha mãe que eu não me sentia vista, e aí ela falou de outras religiões, né, como o espiritismo, o candomblé, mas tinha alguma coisa ali pairando no ar. As minhas influências começaram a mudar e eu não lembro exatamente de onde é que surgiu a ideia, mas eu lembro que de repente eu queria ser uma bruxa. De repente eu tinha na minha cabeça que eu queria ser uma bruxa. E aí minha mãe ela falou: existe a Wicca. E aí eu comecei pela Wicca. Eu acho que eu fiquei 1 ano ou 2 na Wicca. E o meu irmão, ele já era da bruxaria. Ele não é irmão de sangue, ele é um irmão de consideração, mas já conheci ele há muito tempo que minha mãe, se pudesse, adotava ele e botava ele pra dentro de casa. É... E ele já estava há o quê? Há 5, 6 anos de magia ou mais na frente. E ele começou a me ensinar o que ele sabia. Inclusive, hoje a gente tem um paradigma bem parecido. Não. Mas eu aprendi muita coisa com ele. 5 anos dos 7 anos de magia foram com ele. 1 ano de magia eu passei sozinha, depois 5 com ele, e eu tô sozinha mesmo, sem ele me ensinar nada. Estou aprendendo sozinha. Bom, você falou que não teve identificação com a religião judaico-cristã, né? A questão da cruz, tal, cristianismo, mas você tinha isso então na sua família? Eles eram cristãos ou praticantes, não praticantes? Tinha algum pouco de influência dessas religiões na sua vida? A fé judaico-cristã esteve presente, né, desde que eu era criança, porque minha mãe rezava, minha avó também. A gente não ia para a igreja. Acho que deve ter ido 2, 3 vezes para a igreja, no máximo, assim, e foi tipo velório. Alguém morreu, tô Nossa. indo para uma missa. Ah, aí, mas assim, eu tinha tipo quadro de santa e tal. Mas na verdade, eu acho que influência do externo das outras, né, dos outros deuses, essas coisas, começou dentro de casa. Agora que eu lembrei, eu tinha um quadro de Lakshmi na parede do Uau! apartamento. E a minha avó foi a primeira pessoa que me apresentou a yoga e a meditação e os mantras. Então, Legal. desde pequena, eu já sabia o que era, como fazer o mantra, como meditava. Eu tinha ido para aula de meditação com ela. Eu sabia alguns passos de yoga. Então, essa influência eu acho que começou desde criança. Mas a influência católica sempre esteve lá. Até porque eu já fui de uma escola, mais de uma escola, que antes da aula começar, todo mundo ajoelhava e rezava. Era uma escola católica, então. Sim. E, bom, essa sua vivência que a sua avó te passou, como você se sentia quando fazia essas práticas? Como você se sentiu quando foi apresentada para Lakshmi? Eu me senti muito bem, eu gostava muito da imagem de Lakshmi, porque era alguma coisa relacionada a poder. Porque, assim, não querendo dizer que santos não têm poder, seria ridículo falar uma coisa dessa. Mas quando eu olhava para santa, eu sentia uma imagem pura. E era bom. Mas quando eu olhava para Lakshmi,
eu sentia poder, abundância, eu sentia algo que desde pequena eu já seguia, né? Pois sou uma mulher trans, e aí desde pequena eu procurei imagens femininas de poder para relacionar a mim. Eu tenho isso muito desde criança. E acho que Lakshmi foi uma das primeiras lá que estava tipo, estampada no quadro da minha casa. A meditação também eu gostava bastante, mesmo sendo uma criança não para quieta, mas tipo, gostava ali daquele momento que a gente repete aquelas palavras, se entra para dentro e fica naquele momento. Eu gostava do yoga também porque me deixava flexível e por algum motivo eu gostava que meu corpo fosse flexível. E então, assim, eu sempre me senti bem com essas práticas e segui com elas. Inclusive, hoje a minha maior fé é na mitologia hindu, é no panteão hindu. Você começou a ter as práticas de magia com a Wicca, e como foi esse seu primeiro contato mágico, né? Você explicou que foi com seu irmão explicou alguma coisa, mas assim, eu quero saber o seu primeiro, a sua primeira impressão, o seu primeiro insight, quando ele parou para ensinar e aí você fez aquele boom, opa, é isso aqui que eu estou procurando. Como é que foi para você? Você pode explicar? Bem, eu já sabia do que se tratava da Wicca, né? Do deus, da deusa, porque eu tinha tido um ano sozinha Uhum. ali. Mas eu não era exatamente praticante. Eu estudava, teoricamente, algumas coisas. Muitas dessas coisas eram marmeladas, que é aquela coisa pink Wicca, né? Tipo, sei lá, pegue um cristal e faça não sei o quê. E aí é uma explicação meio aleatória, não tem muito bem um sentido. Por mais que tenha um resultado, não tem um embasamento. Mas o livro que realmente me apresentou de veia para a Wicca foi o livro do Scott Cunningham, A Bruxa Hum. Solitária, que foi um ano depois de já estar praticando, entre aspas, a Wicca e crendo na deusa, né, na deusa mãe. Ele me enviou esse livro para eu ler melhor sobre. E, na verdade, a primeira sensação que eu tive foi de desgosto. Nossa. Eu não tive uma sensação de que incrível, maravilhoso. Eu gostei muito de tudo que rodeava, como a natureza, os elementais, o respeito. Gostei muito de entender que a deusa, né? Porque a gente tem muita essa ideia do Deus é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, mas a gente não associa ele a nada maligno, nada ruim. E aí a deusa, ela destrói e ela cria. Ela é essa força que está em tudo. E aí aquilo foi o que mais me atraiu a Wicca. Mas o que me emputeceu é porque eu já era uma criança viada. Eu já estava ali ligada nas coisas. Uhum. Aí eu, com 12 anos de idade, já sabendo que era gay, eu olhei para a deusa, olhei para o Deus, falei, é um casal heterossexual. Aí eu juntei os pontos, eu pensei em todos os deuses que eu consegui pensar, eu pensei, meu Deus, são todos héteros. Eu existo aqui? Eu acho que não. Putz. E essa foi o meu primeiro choque, foi por isso que eu senti desgosto, porque eu pensei, tem alguma coisa errada aqui. Eu tô sentindo, porque se eu existo, onde é que eu tô? Aí foi isso. Você tocou num ponto bem interessante, né? Ah, normalmente, quem não percebe porque está sempre sendo representado, acha que isso não quer dizer nada. Mas quem precisa ser representado passa por isso, né? Você não se sentiu Sim. representado naquelas duas divindades. E isso é muito importante. Como é que vai haver uma conexão, né, você com elas, se você não entende onde tem essa ligação? É um questionamento muito importante. Você precisa fazer essas questões porque isso também lida com coisas internas, né? Como todas as filosofias mágicas elas têm como o, o caminho fazer com que a pessoa cresça através do autoconhecimento, como é que você vai ligar essa ponte, né? Então, entendi muito bem Exato. o seu desgosto quando se deparou com isso. Mas mesmo assim, você ainda seguiu com a Wicca, certo? Por um ano. Segui com a Wicca por um ano. Por mais um ano você seguiu. E aí, quando você saiu da Wicca, o que foi que você encontrou que fez você partir para um outro paradigma mágico? O que aconteceu? Eu conversei com o meu mentor e me deparei que... Como eu posso explicar?
Eu pensava que bruxaria era Wicca. Hum, E aí eu entendi que bruxaria não era Wicca. hum, E eu entendi que bruxaria não era exatamente magia. E eu entendi que tinham tantas outras coisas. E eu já estava 1 ano na Wicca e parecia que eu tinha aprendido tudo que eu precisava com a Wicca. Ou tudo que tinha para aprender com a Wicca. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo até hoje, tipo... A Wicca, ela de fato é algo que a gente estuda ou algo que a gente crê e pratica? Porque, de um ponto de vista do mago que estuda cabala e faz 50 coisas com números e puxa linha e traça círculo, a Wicca ela não é isso, né? A Wicca ela uhum. é mais ritualística, ela é mais de uma adoração da imagem. E eu já tinha aprendido tudo com a Wicca que eu queria aprender. E aí eu me deparei com 20 outras mil divindades que eu queria me relacionar, do panteão iorubá, do panteão grego, do panteão... E eu já tinha tido um flerte com outros panteões, eu tinha torava um aço de chamar qualquer divindade, porque na minha cabeça eu ia chamar a divindade, ela fala, e aí ela olhar pra minha cara e falar, quer o quê comigo? Nossa. E aí eu já, eu na minha cabeça achava que ia dar alguma coisa errada, mas depois que saí da Wicca, eu tive coragem de fato lidar com outras entidades, com outras divindades, com forças interessantes. Então, assim que eu saí da Wicca foi um momento de expansão. Mas eu fiquei mas para manter um pé no chão mesmo, eu estudei o que o meu mentor me passava. Durante uns 4 anos, eu fiquei sem ler muito bem livros. Eu lia uma coisa aqui, outra ali, pegava um livro, tirava uma referência, lia um capítulo, lia 2, 3. Mas era tudo para montar o que eu queria fazer, o que eu queria ser e o que meu mentor estava me ensinando. Porque eu, de fato, me senti como se estivesse numa sala de aula, ele fosse professor ou fosse aluna. E eu fui lá fazendo tudo. Até que eu dei de cara com a magia do caos. Mas durante uns 4 anos, eu fiquei numa magia meio que psíquica. E estudei muito manipulação energética, Hum. magia psíquica, etc. Mas coisa grossa mesmo, coisa para fazer a coisa acontecer, entendeu? Sim. Tem magista hoje em dia que olha para minha cara e fala: Nossa, meu Deus, você se relaciona com Netuno e Urano. Como? Eu não acesso a energia deles. Eu falo, amor. Não tem como eu explicar, eu só faço. Questão de você praticou, né? A gente só acessa o que a gente pratica. A gente tem que. A gente estuda, aprende, pratica, compreende tudo isso, né? E, e é assim que tem que ser. Gostei muito do seu relato. Você comentou que teve contato nessa sua expansão, né? Com outras divindades, falou que tinha medo antes de acessá-las. Esse medo, ele era ligado ao que exatamente? Você tinha medo você chegou a comentar que, o que você quer comigo? Você tinha receio de ouvir essa resposta a acessar um outro panteão. Mas, além disso, né, desse receio de uma resposta ríspida, você tinha algum outro receio com relação às divindades que você estava cultuando, né? Personificação do deus e da deusa, com relação a você procurar outros arquétipos? Como é que foi essa ideia de, de não procurar outras divindades? Bem, no começo eu me sentia muito restrita, né? Porque tinha o Deus e tinha a deusa, e aí a gente tinha a donzela, a mãe anciã, e aí Uhum, eu era mais focada nisso, era mais focada nesse culto, porque eu achava interessante. O meu local de medo das divindades é porque na Wicca a gente é posto, pelo menos a experiência que eu tive, a visão que eu tive, não sei como é para outras pessoas, é que o Deus estava aqui e a gente estava aqui. Eles iam de um local de superioridade. E aí eu penso, se esse ser é tão grande e eu sou tão pequena, talvez ele não tenha uma boa reação a eu estar chamando ele para simplesmente conhecê-lo, uhum, entendeu? Porque eu não tinha nada. O que eu ia fazer? Eu, com 12, 13 anos, eu ia chamar Vênus para fazer um feitiço de amor? Não ia. Eu não tinha para que estar fazendo esse tipo de coisa ou projetos. Eu estava só aprendendo, estava desbravando, estava vivenciando. Depois que eu saí da Wicca, me deparei com uma segunda visão, né?
Eu acho que até tem a ver com Hecate, porque eu comecei a aprender que a bruxa, né? Porque eu me chamo de magista e de bruxa. São as duas nomenclaturas que eu utilizo para mim. Para mim, o local da bruxa, ela é de lado a lado as divindades. Uhum. Porque ela cultua eles, ela respeita eles e os deuses respeitam eles de volta, a gente de volta. A gente está não diria num grande par de igualdade, mas a gente está num par de amizade. A gente está ali junto. Então eu comecei a não me sentir inferior àquelas divindades e comecei a exigir mais respeito delas e dar mais respeito a elas. E foi uma ótima experiência, porque eu acredito que os deuses eles nos dão mais respeito quando a gente se respeita também no processo. Sim. E aprendi, né, porque para mim, na minha visão, Deus são só arquétipos personificados através da nossa criação. Né? A gente criou esses seres, a gente personificou arquétipos sociais e culturais naquilo. E aí eu parei para pensar que se nós os criamos, nós somos próximos. Então não tem para que eu me pôr num local de inferioridade e chamar uma divindade. Gostei muito da maneira como você colocou essa sua impressão, né? Você disse como eu percebo. E quando a gente fala de magia, isso é muito importante, porque na verdade tudo quanto é paradigma mágico, na verdade eles são feitos de impressões pessoais, né? O que você faz é muito pessoal seu, mesmo que você utilize uma filosofia mágica que outro utilize. E isso é muito importante, importante até para o seu próprio crescimento pessoal. Uma das coisas interessantes que você falou com relação à amizade entre você e a deidade, isso também é uma coisa bem libertadora, né? A gente, infelizmente, dentro do contexto social que a gente se encontra, né, Brasil, com uma maioridade cristã, você tem sempre aquela ideia de que é coisa separada, o que você via antes, né? Tá, quase inacessível. Você tem que se colocar quase nada para ter uma centelha de, sei lá, uma observação. Ah, vem falar comigo. Ah, mandou um sinal. Nossa, aí você vê reconhece uma imagem, uma vidraça e pronto. Aí, olha só o sinal, né? Enquanto quando você consegue perceber que é um relacionamento, isso dá isso faz com que você tenha uma visão completamente diferente e você consegue acessar essas energias com uma facilidade muito maior, né? Essas Sim. coisas são tão simples e a gente é condicionado a pegar sempre as maneiras mais difíceis. E isso atrapalha, né? O contexto que a gente vive atrapalha muito essa compreensão. Você falou que teve contato com a magia do caos, né? Quando teve essa expansão, essa sua visão ampliada, né? De todo o contexto mágico. Como se deu essa sua vivência com a magia do caos? Você foi apresentada por alguém? Você pesquisou em algum lugar? Como foi? Eu já tinha aprendido a fazer sigilo com o meu mentor antes. E depois de um tempo, ele me mostrou a magia do caos. E é assim que eu olhei para ela, foi amor à primeira vista. Porque eu vi uma magia que se cria e que não tem regra. E para mim isso é maravilhoso, porque de fato a Wicca, por exemplo, ela tem uma visão muito espiritualista e mística da coisa, que tem a sua beleza. Uhum. A magia do caos ela tem uma visão mais pseudocientífica, mais direta da coisa. Ela fala, você junta 1 com 2 e dá 3. E aí eu achei isso muito mais interessante para mim, porque eu sou uma pessoa mais direta. Uhum. Então, o meu descobrimento com a magia do caos foi maravilhoso. Eu aprendi a fazer melhor sigilos, aprendi outras formas de fazer sigilos, aprendi a fazer servidores, embora eu não faça servidores, porque eu não tenho necessidade de ter um servidor. E aí eu fui desbravando, conheci Libernu, né? Pô, você entra na magia do caos, você tem que ler Libernu.
Ponto. Li o Libernou, por mais que seja difícil, porque o livro é chato. Nossa, não existe uma alma nessa terra que lê o Libernou e fala na minha cara que o livro é maravilhoso e legal. O livro é chato, gente. O livro é essencial, mas ele é chato. E aí depois desse livro eu fui ler outras coisas e foi indo, e até hoje estou na magia do caos. Nunca saí, porque eu acho que é maravilhoso. Uma magia que se cria, perfeito. Ótimo. Então, a magia do caos faz parte do seu cotidiano mágico desde então. Sim. Além da magia do caos, o que mais que você encontrou, né, quando começou essa sua caminhada, vamos dizer assim, exploratória, quando você percebeu que existem outras diversas maneiras de se fazer magia. Além da magia do caos, que outra filosofia mágica você encontrou que faz parte do seu grimório, por assim dizer, hoje? Bem, depois que eu conheci a magia do caos, eu fui mais passando para tipos de magia mesmo. Uhum. Eu tive um bom tempo de experiência e de estudo com a mitologia hindu. Voltei às minhas origens, né, que foi a da mitologia hindu. Estudei bastante sobre o Shaktismo, né, que é a força, entre aspas, feminina, né? Depois eu entro no porquê que eu falei entre aspas feminina, né? Estudei bastante sobre o Shaktismo, sobre a trindade Durga, Parvati, Kali, né, que é a deusa tríplice do panteão, que tem 64 formas e não sei o quê, e aí é um estudo gigante, aí para você entender todas, você tem que começar meditando com uma, depois com outra, depois com a outra, depois com as 3 juntas, e aí é um trabalho incrível, recomendo toda e qualquer mulher fazer isso, ou até homens também, whatever, imagina aí, faz o que você quiser. Logo depois comecei também a conhecer magia planetária, mas Stella é uma garota diferente, é uma garota que eu tava ali num outro patamar, que vamos dizer assim, eu não comecei numa Lua, eu não comecei num Marte, eu não comecei no Mercúrio. Eu pulei os planetas, tudo foi diretamente para Netuno. Eu comecei o meu estudo de magia planetária em Netuno, depois em Urano, Saturno. Não. Eu comecei em Saturno, depois eu fui para Netuno, depois Urano, depois Plutão. Inclusive são esses 4 planetas que me rodeiam até hoje e que eu utilizo mais a energia deles. Nossa, você pode falar, ai, mas é que Marte, Vênus, você usa para aquilo. Eu falo, para quê? Eu tô aqui, ó, com o meu planeta transpessoal. Inclusive eu considero Saturno, eu tenho minha divisão, né? Eu tenho uma divisão própria, isso. Que até Júpiter são os planetas do sistema solar interno. De Saturno para depois são os planetas do sistema solar externo. Por que eu faço essa divisão? Porque eu sinto que após Saturno tudo fica muito mais filosófico, complexo e mais abrangente. Porque Marte a gente consegue dar uma definição precisa. Vênus a gente consegue dar uma definição precisa. Mercúrio também. Agora, quando você entra no mérito de Saturno, é toda uma. Realmente uma coisa bem elaborada. Quando você passa de Saturno, tem maluco que não tá sabendo entender sobre o que o planeta se trata. Tem maluco que não tá nem aí, que olha aquilo e fala, não, eu já sei fazer o que eu sei fazer com esses 6 planetas aqui, com esses 7 planetas aqui, porque eles botam Sol e Lua como planeta, então são 7 planetas, e falam, se os de fora fica para lá, entendeu? Ou porque não entendem ou porque não estão afim. E comigo é o contrário. Eu prefiro deixar de Júpiter para baixo, para lá, e aí eu pego de Saturno para cima e trabalho. Tem gente, a maioria das pessoas não sabe o que é um Plutão. E aí eu fico tipo, mas não é para entender. Anyway, eu tive todo esse lance com magia planetária. Não quer dizer que eu menosprezo outros planetas, trabalho com Vênus, gosto muito de Vênus, gosto muito de Mercúrio. Mercúrio, ó, maravilhoso. Lua, incrível. Mas prefiro os outros planetas. Depois da magia planetária, aí que se dá o meu encontro com a viada chama Púrpura e a magia LGBTQ+, que eu acho que realmente ali foi quando tudo se concretizou para mim.
Você diria que quando você encontra o Círculo da Viada Chama Púrpura, você encontra aquela representatividade que você não tinha encontrado na Wicca? Sim, e que eu não tinha encontrado em lugar nenhum até aquele ponto da caminhada. Como se deu esse seu encontro? Foi através de alguma vivência, através de um texto na internet? Foi diretamente com o livro, o Liber Queer? Como foi esse encontro com o círculo? O meu mentor, de novo, a gente estava tendo uma conversa, e a gente estava vendo uns livros mó zoados, assim, de magia. Uhum. Discordianistas, etc., que a gente dava risada. Tipo, um livro com evoque o gato, meias, não sei quantas, e a gente não sabia se era um... E aí a gente via aquele gato, a gente dava risada, e aí chegou meu mentor em algum momento e mandou aquele livro, um livro de magia LGBTQ. E aí ele mandou o link, que era o Círculo da Viada Chama Púrpura, e eu dei risada. Porque eu olhei aquilo e eu falei, viada? Chama púrpura? O que é isso? E aí eu joguei ali pro canto, não li no dia. Falei, foda-se. Não levou a Ah, sério. pode falar palavrão? Claro que pode. Pode falar palavrão aqui. Então, ótimo. E depois eu peguei o livro para ler de novo, olhei aquilo, eu bati o olho e falei, é isso. Era isso aqui que eu estava procurando, era isso aqui que eu queria, era isso aqui que faltava, era essa peça do quebra-cabeça que estava faltando, é isso aqui que estava me perseguindo o tempo todo, era isso aqui. Esse era o encontro que eu precisava. E aí eu e meu amigo Lemos, ele é heterossexual, mas recomendo toda a pessoa heterossexual a ler o Liber Queer, pelo simples fato de que uma visão de mundo não é uma visão de mundo quando ela só parte de um único local. Quando você tem uma visão que parte de um local de centro, de domínio de poder, por exemplo, se sua visão de mundo é só Crowley e homens brancos, e possivelmente heterossexuais e cisgêneros, parabéns, sua visão de mundo pode ser, no mínimo, incompleta. Por que incompleta? Porque todo o ser humano ele tem algo para lhe ensinar, todo corpo tem algo para te ensinar, e principalmente o corpo periférico. Como assim, Stella, um corpo periférico? O corpo que você não está acostumado a jantar com, que você não está acostumado a sair com, o corpo que você não está acostumado a conversar com, a entendê-lo, o corpo que você não está acostumado a sair na rua e vê-lo. Esse é o corpo periférico. A gente tem o centro, que é quem domina o poder, quem domina a forma como a gente vê as coisas, e a gente tem a periferia, onde tem os corpos e as vivências de pessoas que recebem pouco poder ou nenhum e são mal entendidas. Então, uma pessoa heterossexual que lê o livro, ela não sai perdendo porque ela lê um livro que não se adequa, que não será útil para ela. Ela sai ganhando porque ela percebe como existe uma outra forma de se fazer magia. Existe uma outra forma de se entender o mundo. Por exemplo, Foucault. Foucault vai falar para a gente sobre dinâmica de poder dentro do meio médico, e ele vai falar sobre como a ciência ela determina, de tempos em tempos, o corpo saudável do corpo doente, o corpo X do corpo Y. Inclusive, tem um vídeo, posso fazer recomendação? Pode. No Canal Brasil tem um vídeo da Rita Von Hunt, drag queen de Guilherme Terreri, tá? Um Uhum. personagem, falando sobre dois filmes, que é Divinas Divas e Bicha Travesti, e ele fala sobre isso, sobre como Foucault desenvolveu essa ideia da dinâmica de poder. E finalizando essa ideia de Foucault, Foucault ele demorou décadas de estudo para chegar numa conclusão que foi que a ciência ela não tinha de fato completo controle sobre o que ela falava, porque, por exemplo, a homossexualidade era uma doença até pouco tempo atrás. Hoje em dia ela não é mais. Você entendeu Sim. como a ciência ela deu um diagnóstico e depois o desfez? Aprendizado esse que um corpo periférico oferece. Ou seja, um trabalho de décadas de Foucault poderia ter sido feito em 1, 2, 3 anos por uma travesti. Existe uma cantora
O nome dela é Raquel, ela é da banda As Bahias e a Cozinha Mineira. E ela fala, o meu corpo, a minha transição, ela é uma mulher trans, a minha transição não será feita ou dada dentro de um consultório médico. Ou seja, o gênero dela não será determinado por uma sociedade que não é composta por ela. Não existe ela. Quem criou a definição, quem quis criar uma definição para ela não foi ela. O médico que vai dar o diagnóstico para ela pode ser branco, cis, hétero. E as pessoas que desenvolveram o método são pessoas brancas, cis, hétero. E aí ela tem um processo de desenvolvimento e ela proclama para ela esse local no mundo de como uma mulher trans, como uma travesti, ela mesma. E isso é muito forte. Sim. Anyway, desviei um pouco o assunto, mas é porque eu acho importante falar sobre dinâmica de poder, etc. Mas é isso, se você é uma pessoa heterossexual, recomendo você ler o livro, vai ser uma experiência boa, eu te prometo, e você vai sair ganhando, com experiência daquilo, vai poder explorar mais esse mundo maravilhoso que é a magia. Olha, eu acho que você não se desviou, não. É exatamente isso, com todas as letras que você colocou. É muito importante essa sua visão, né? Esse seu... eu não queria usar a palavra testemunho, porque isso é muito batido, né, do judaico cristão. Essa sua experiência, né, essa sua vivência com a leitura do livro, ela é muito importante. Isso inspira outras pessoas. E, na verdade, essa sessão que eu coloquei aqui dentro do meu canal, ela tem por objetivo inspirar as pessoas. Então, você fez algo incrível que tem que realmente estar aqui. Muito obrigado. Com relação à Rita, eu amo a Rita. Depois eu vou pegar o link, com certeza ele vai ficar aqui na descrição do vídeo, para as pessoas também clicarem e assisti-lo depois. Já adoro ela. Nossa. Ela é maravilhosa. Demais, Pontual. demais. Então, essa sua experiência com o Liberqué e com o Círculo da Via da Chama Púrpura, ela tem quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que ela começou em 2019, não tenho muita certeza, mas eu tô há 1 ano e meio com ela. Porque, primeiro, quando a pessoa LGBT ela entra em contato, e ela é da magia, ela entra em contato com o LGBTQ, eu acredito que a primeira coisa que acontece é o choque. Porque ela não existia até ali. Por que eu tô falando que, como o Liber conhece isso? Gente, magia LGBTQ é uma área tão escassa que vocês não têm ideia. Por exemplo, magia sexual. Não existe estudo de magia sexual com um corpo trans. Não existe. Não existe. Então, assim, o livro Liber Queer é um acontecimento. Ele te mostra como você existe na história, porque até lá existe um apagamento da sua história. Por exemplo, você entende, você aprende que você existia na Suméria como sacerdotisa de uma deusa chamada Inanna. Você entende que Hermes, por exemplo, não é necessariamente um homem, e sim uma divindade fluida. E você aprende diversas outras coisas sobre diversas outras divindades e sobre símbolos. E você é apresentado totens que trabalham com você e te ensinam sobre você e estão juntos de você. Isso é maravilhoso, porque você não tinha isso até agora. Se você não tinha isso até agora. E aí, primeira coisa é o choque. Depois, eu comecei a trabalhar de fato com a Via Chama Púrpura, entendê-la dentro de mim, entendê-la fora de mim. E foi maravilhoso, porque a Chama Púrpura, se você é LGBTQ+, eu recomendo você muito trabalhar com a Chama Púrpura, principalmente num quesito, que é a sua ancestralidade. Toda pessoa LGBTQ+, ela tem uma ancestralidade mágica LGBTQ+. Não importa se você é gay, não importa se você é lésbica, se você é trans, você tem. Aqueles que vieram antes de você, que são unidos pela diferença, porque a comunidade LGBTQ+, é unida pela diferença, que se esforçaram para fazer o mundo melhor para você hoje. Se esforçaram para deixar o mundo mais tranquilo para você hoje. Como assim?
Por exemplo, o Clodovil. Muita gente critica o Clodovil porque o Clodovil ele foi um homem gay, mas que estava alinhado ali com a direita e com aquela galera que a gente não se mistura muito. Mas ele por si só, por estar lá, ele representava um avanço, porque ele era um homem gay ocupando um espaço, um local de fala, de respeito, entendeu? Então, só pela sua existência, ele já fez um avanço. Só pela nossa existência nós fazemos avanço. Então, eu recomendo você muito contratar a sua ancestralidade, porque você vai entender parte da sua verdadeira força, da sua existência. Eu sinto que, assim, para mim mudou a minha vida. Para mim mudou a minha vida na magia, ter contato com a minha ancestralidade LGBTQ+. E eu tenho certeza que se você der uma chance, vai mudar a sua. Se você for uma pessoa LGBTQ+, e lidar com a chama púrpura nesse sentido. É uma recomendação que eu faço e você precisa. Cara, eu não consigo... A primeira coisa que eu recomendo para qualquer pessoa LGBTQ+, é olhar para a chama púrpura e fazer isso. Porque vale a pena. O que você falou sobre o simples fato de estar ali ocupando um espaço, né? A gente volta naquela questão da representatividade. Por mais ínfima que fosse, era uma representatividade, né? Se a gente ainda pegar o contexto da sociedade na época em que ele surge, em que ele ocupa espaço na TV, depois avança para a política, é algo que a gente consegue traçar, né, depois uma linha das vozes que vão se somando e ocupando os lugares mais alinhados com o que a gente pensa, vamos dizer assim, né? Da gente ter as votações expressivas que a gente teve no ramo político nessas últimas eleições municipais. Isso também é importante, né? Mas, é claro, precisou que alguém aparecesse primeiro. A sociedade opressora tenta fazer é esconder, né? Deixar realmente à margem, na periferia, justamente porque eles sabem que quanto mais se tem voz, mais você vai juntar outras pessoas. É aquela velha história, né? Se tá todo mundo apático, ninguém reclama, né? Se nem a fumacinha, tá saindo uma fumacinha, ninguém se mexe, todo mundo acha que aquilo é normal. Pode estar pegando fogo, mas se ninguém se mexeu, ninguém reclamou, tem uma fumaça aqui, fica todo mundo ali, quieto. Mas se um primeiro diz, ei, por que é isso aqui? Por que está saindo essa fumaça? Aí todo mundo começa. Peraí, de onde é que está vindo isso? As pessoas saem da inércia, né? A inércia está lá, né? O Newton já dizia, se não tiver um empurrãozinho, fica parado eternamente, né? Então, foi importante. A gente tem trocentas ressalvas, óbvio, porque tem que ter, mas a gente também agradece, porque tem um certo mérito no que proporcionou, né? Você comentou comigo que tem um trabalho que você está fazendo, você quer só dar uma pincelada. Você pode dar essa pincelada sobre o seu trabalho, explicar bem por alto, por favor? Ok. Bem, desde que conheci a Viada Chama Púrpura, eu comecei a desenvolver um trabalho que é sobre o arquétipo da borboleta. Uhum. Muita gente me questionou porque não entenderam, porque eu estava fazendo um trabalho sobre uma borboleta, sobre um animal. Eu já recebi até respostas como: isso não tem embasamento histórico. Mas aí me perguntaram uma outra vez: você não acha que é perigoso? A borboleta morre em 2 dias. Eu fiquei: quê? Várias coisas assim estúpidas em relação ao meu trabalho. Mas é aquela coisa, a magia se cria a paixão. Você não vai estar. Por que eu vou estar pegando livro de 1000 e bolinha que eu não existia para fazer um trabalho novo sobre mim? Pelo amor de Deus. Sim. E aí, esse trabalho ele é sobre a transformação da pessoa, principalmente da transformação da mulher trans. Porque a borboleta, ela é um animal que ela passa uma vida dentro de um corpo, então ela entra no momento de introspecção, e nesse momento de introspecção, após esse momento, ela tem que ter a força o suficiente para romper o casulo, a crisálida, e assim poder revelar a sua cor, as suas asas e voar. A borboleta ela é um símbolo de liberdade, ela é um símbolo LGBT. Ela não é um símbolo masculino ou feminino. Ela é simplesmente ela é a transformação.
E aí, já que me pediram uma vez embasamento histórico, tá aqui o embasamento histórico. Psique, mitologia grega. Psique é a deusa que simboliza a alma humana. Ela é uma mulher com asas de borboleta. Ela é uma borboleta. Dentro da mitologia dela, ela é dita que ela é mais bonita até, ou tão bonita quanto a deusa Vênus, a deusa da beleza. Dando a entender que a verdadeira beleza de uma pessoa é a alma. Uhum. Eros se apaixona pela alma. Ok, quer mais história ou mitologia envolvendo? Mitologia japonesa. Os espíritos se expressam ou levam mensagens através de borboletas. E até mesmo buscam almas de pessoas que estão perto a morrer para levar para o outro lado. Quer mais? Mitologia maia. Se eu não me engano, maia. Se eu não me engano, é maia. Ou é asteca. Asteca. A deusa borboleta de asas de obsidiana. Uma deusa que da mortalidade infantil e da bruxaria e da magia, ela simboliza o arquétipo da bruxa. Isso é uma coisa que eu acho incrível. Não querendo me gabar, borboleta bruxa, né? Fazer o quê? Que é uma deusa muito bem respeitada e ela domina, coincidentemente, o local onde as primeiras almas humanas foram criadas, onde a humanidade surge, uma borboleta comanda o local, e é onde as crianças que morrem vão após a morte. Esse é o reino dela, onde ela domina. E eu Legal. posso continuar porque eu estudei pra caralho sobre a borboleta. A borboleta, em inúmeras mitologias, ela é relacionada à alma e, de fato, à transformação do ser, à libertação do ser. Na borboleta, meu trabalho sobre ela é sobre isso. Ele ainda vai sair com círculo, com ritual, com símbolo, com um monte de coisa. Infelizmente não posso mostrar nenhum para vocês aqui, Uhum. pois parte do trabalho é secreto. Mas o que eu posso dizer de já é que se você quiser trabalhar com o totem da borboleta ou com o símbolo da borboleta, você pode. Eu recomendo, porque é um símbolo de poder. Ele é um símbolo de fato de poder. E principalmente se você for uma mulher trans, ou até mesmo uma pessoa LGBTQ+, porque a borboleta, ela fala sobre um pouco da nossa, né, como pessoas LGBTs, da nossa história. Da gente não se ver como uma pessoa X, e a gente tem que passar por um momento de autodescobrimento, e gritar para o mundo, abrir aquele armário e voar e ter a nossa liberdade, mesmo que seja efêmero. Eu acho que isso é uma coisa, essa parte mais forte da borboleta. Ela voa, mesmo que por pouco tempo. Ela toma a sua liberdade, mesmo que seja efêmera. E principalmente no Brasil, que mata pessoas LGBTQs mais a rodo. Em Curitiba tinha um serial killer agora, matando pessoas gays como se fosse um troféu. Já teve caso de de assassinos que mataram e pegaram o coração de uma mulher trans como um troféu e botaram no congelador para guardar e lembrar daquele momento que ele matou ela. Num país como esse, eu não vejo outro símbolo para relacionar a gente, além do símbolo que fala sobre a busca da liberdade, mesmo que por pouco. Então é isso. Então, tipo, a borboleta, para mim, ela é esse símbolo de força, de reivindicação do seu próprio corpo e da transformação. Símbolo de força e muito, muito poderoso. Nossa, olha, eu fiquei apaixonado pela paixão que você descreveu toda essa sua experiência e desse seu trabalho também. E, obviamente, eu vou ficar bem ansioso aqui esperando quando você puder falar dos resultados, né? Apresentar ele para todos. E eu espero poder ver. Não, logo, logo vai sair e vai estar para todo mundo ver. Só não posso falar onde, nem por onde, Ótimo, tudo bem. mas irá sair e será maravilhoso. Mas é porque a borboleta ainda precisa de alguns ajustes e ela precisa de um pouco mais de trabalho, um refinamento. Eu tenho o bruto e se eu quisesse lançar agora, eu lançaria, mas eu diria que cada coisa está no seu tempo, pois a Sim, borboleta ela é um ser primordialmente saturniano. Ela tem o seu tempo. E eu também diria Plutão. Se você trabalha com os outros planetas, Plutão está ali junto. Maravilhoso. ótimo. Nossa, perfeito.
Então, eu vou agora fazer umas perguntas rápidas para a gente encerrar. São duas, na verdade. A primeira pergunta é: Estela, como você define magia? Magia, para mim, é a arte de transformar, é o fluxo, é a forma de manipular a nossa realidade, pois o mundo é mental e nós controlamos, e nós podemos manipular, de certa forma, né, a nossa mente. Então, acredito que magia é esse fluxo de energia que nós enviamos para o universo para gerar uma transformação ou uma alteração das nossas realidades. Isso, para mim, é magia. Ok, perfeito. E a segunda pergunta é: Estela, que conselho você daria para quem está começando na magia agora? E você pode dar o seu conselho para, como você mesmo disse, para pessoas periféricas. Que conselho você daria? Olha, para uma pessoa, né, que não seja do meu meio, eu primeiramente falo isso para todo mundo, né? Primeiramente falo, seja porra louca. Por quê? Não adianta nada você saber fazer 20 círculos, ter um altar maravilhoso e ter o conhecimento suficiente para você evocar aquele daimon, não sei o quê, e você é um puta magão ritualístico foda, cerimonial, depois com 10 anos de magia, e você olhar para minha cara e perguntar como é que eu faço para contatar um planeta? Sabe? E eu não tô falando só sobre isso. Eu tô falando sobre a galera que não realmente encara a magia como uma arte, pois a magia lá é arte. Então, meu conselho é encare magia como arte. Crie o seu lance, entendeu? Se você quer fazer alguma coisa, faça. Pô, não sei como fazer. Cria uma forma para fazer. Ah, eu não gostei desse banimento. Cria seu banimento. Eu não sei criar um banimento. Pesquisa como. Vai, dá um jeito, vai, faz a tua arte, faz teu bagulho. Poxa, como eu. E aí, né, respondendo finalmente a resposta de como eu contato esse planeta, chama! Porra, bota um símbolo na mesa. E eu fico puta com essa pergunta, porque não é só uma pessoa que me faz ela, são várias. Põe o símbolo assim na tua mesa, escreve, chama, bota energia, faz o círculo mágico, o negócio vem. Parabéns, olha, você conseguiu, maravilhoso. Estudem manipulação energética. Nossa, agora que eu lembrei. Estudem manipulação energética. É primordial. Gente, magia é fluxo de energia. Não adianta você saber fazer um pentagrama triplo carpado de cabeça para baixo com 20 glifos em hebraico se você não sabe utilizar o básico de energia. E para pessoas de corpo periférico, é assim que você começa a ler magia, leia o Liber Queer e entenda que o seu corpo não estará representado em muitas obras, mas que é o seu trabalho crescer nesse meio, criar o seu trabalho e espalhar essa mensagem, conhecer o seu corpo, conhecer a sua pessoa e criar algo novo, porque assim a próxima pessoa como você que entrar na magia, ela vai ter o seu trabalho, ela vai ter o seu livro, ela vai ter o seu testemunho, ela vai ter a sua pessoa, a sua palavra, ela vai conseguir chegar em frente melhor. Outra coisa que eu falo é, como eu já falei antes, ancestralidade LGBTQ+. Procure. Outra coisa, ocupe espaços. Ocupe espaços. Se você está no seu se você é uma mulher trans e está no seu coven de Wicca e eles não te aceitam no círculo do sagrado feminino, faça seu lance, vá lá, indague, converse sobre, argumente. Pergunte por que eu não estou nesse espaço. Se sou uma mulher, se vocês me reconhecem como uma mulher, por que não estou neste espaço? Se você é telemita, não está num grupo de telema, uma pessoa de corpo periférico não se entende naquilo, não é representada naquilo, não aposta naquilo, pergunte, reivindique a porra do seu lugar, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum parado. É isso. Incrível. Adorei, adorei. Nossa, olha, essa conversa foi extremamente edificante para mim. Muito obrigado por ter cedido seu tempinho aqui para conversar com a gente. Eu espero que esse vídeo alcance
muitas pessoas que se sintam encantadas e representadas e que ajude a difundir também o Círculo da Via da Chama Púrpura. Eu conheci o livro, né, o Liber Quae, logo quando saiu. Eu dei uma olhada, assim, eu não entendi no começo, porque eu li por alto a sinopse. Depois, o meu amigo Alex, ele me marcou, e aí o Alex está me marcando aqui, ele deve ter visto isso deve ser importante. Talvez eu tenha feito que nem você, né? Não me chamou muita atenção o nome, não levei muito a sério quando vi a primeira vez, mas quando o Alex me marcou, aí eu fui lá e baixei o livro, né? Então, foi aquele segundo olhar que encantou, foi o que aconteceu. E depois, quando eu vi o Michel Valim num acampamento no Pic Charles de 2019, o primeiro, foi aqui da Boa Vista, ele falando também apaixonadamente sobre tanto o Círculo da Chama Púrpura quanto do próprio livro Liber Quae, isso também são coisas que encantam, né? Quando você escuta as outras pessoas falando, isso dá um peso muito maior, além do que de você lendo. Foi ótimo, foi uma experiência bem legal. Eu estou também muito encantado com tudo que você falou. Muito obrigado por ter cedido seu tempinho aqui. Agradeço mesmo de coração. Eu que agradeço, foi maravilhoso o momento. O Liber Queer, de fato, é um acontecimento. E muito obrigada pela oportunidade também, porque eu também ganho estando aqui, ganho pela conversa e também, anyway, foi maravilhoso. Muito Obrigado. obrigada. Então, gente, quem assistiu o vídeo até o final, por favor, curta, compartilhe, mande essa mensagem além, por favor. Tá? Eu, Naldo Costa, me despeço. Obrigado pela sua atenção até aqui. Tchau, tchau e paz e bem. Deixa eu só tirar uma intrusa aqui. Não, filha, vem cá. Ai. Olha só. Um gato. Não, e para Eu pensei que era uma Estela. criança. Essa aqui é a Kali. Olá. Kali? Isso, Kali. Já gostei. Já gostei.